Ele que nos prospera, Ele que supre as nossas necessidades. Jeová Jireh é o Deus provedor. Queridos, vamos nos colocar de pés em nome de Jesus. Quem está firme, diga glória a Deus. Maravilha. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Glória a Deus. Quem trouxe aí a sua Bíblia, diga amém. Glória a Deus. Todo cristão é preciso ter uma boa Bíblia, amém? Fazer uso dela no nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 18, nós vamos estar lendo um texto muito conhecido de todos nós, amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Capítulo 18, não, capítulo 19, versículo 1, amém? Nós vamos ler do 1 ao verso 10, amém? Do 1 ao verso 10. Glória a Deus. Quem achou aí? Diz assim, Lucas, capítulo 19, versículo 1. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Verso 4. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje convém-me ficar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto reclamavam ou murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu extorqui alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Amém? Verso 9 diz: disse-lhe Jesus: hoje veio salvação. Diga, hoje veio salvação a esta casa. Amém. Porque este também é filho de Abraão. Repita comigo: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus de Nazaré. Amados irmãos, a cada semana desses 40 dias, estamos pregando sobre um milagre. O primeiro milagre que falamos lá atrás é o milagre gerado pelo jejum e a oração. Falamos do milagre na família, falamos do milagre na vida financeira, o milagre da prosperidade. Falamos de vários milagres que Deus opera na vida do homem, na vida do ser humano. Mas hoje, nesta etapa tão importante dessa caminhada de fé, nós queremos falar do maior de todos os milagres que o ser humano pode receber de Deus. O ser humano pode receber de Jesus prosperidade, ele pode receber dinheiro, Deus pode tirar ele da miséria e colocar ele nos lugares mais altos da sociedade.
Deus, o Senhor, tem poder para tirar alguém ali do lixão e colocar ele assentado entre os príncipes deste mundo, como diz a Bíblia. A Bíblia diz, lá em 1 Samuel, que o Senhor é aquele que exalta e o Senhor é aquele que abate, que humilha. O Senhor é aquele que enriquece e é aquele que empobrece o homem. Na realidade, o que a Bíblia está dizendo, que Deus tem poder para fazer coisas sobrenaturais na vida de alguém. Olha, irmão, a pessoa pode ser desconhecida hoje, ela pode ser um alguém no meio da multidão, ela pode ser considerada como um Zé Ninguém hoje, mas se é a vontade de Deus, Deus muda a história daquela pessoa e faz ela ser reconhecida a nível mundial, porque o nosso Deus, Ele é soberano. Não existe limites para Deus. Deus pode prosperar. Deus pode curar alguém. Pode ser aquela pessoa que está contando os minutos de vida. Aquela pessoa a medicina, cujos médicos, os especialistas já jogaram a toalha, já disseram, olha, não tem jeito para você. Infelizmente, despede dos seus familiares. Infelizmente, olha, aproveita esses últimos momentos, porque você vai morrer. Jesus pode entrar nessa situação dramática e mudar completamente. Eu conheço pessoas que estavam marcadas para morrer por uma enfermidade, e elas estão vivas até hoje pelo poder de Deus. E os médicos tiveram que dizer, realmente isto é um milagre, porque não era para você estar vivo agora. Deus pode mudar a história de uma pessoa. Ela pode estar condenada à morte por causa de uma doença, mas ela vai sobreviver. Se Deus disser, eu tenho plano nessa vida, ela não morre. Quantas pessoas, crianças nasceram e os médicos disseram, essa criança tem um problema congênito, ela não vai durar muito, essa criança provavelmente no primeiro, segundo ano da vida dela, olha mãezinha, eu tenho que te dizer, é a sua bebê, ela não vai durar mais que 2 anos. E quantos casos nós vemos de pessoas que os pais ouviram isso, e hoje os pais estão lá vendo a criança que cresceu, que era para ter morrido com 1 ou 2 anos, cresceram, se formou na faculdade, está casado e cuidando da sua família. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que vai além da medicina. Jesus vai além da medicina. Deus está falando com alguém aqui hoje. Olha, Deus vai além da medicina. A última palavra não é do médico. A última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. Deus pode fazer um milagre na família. A família pode ser aquele pandemônio. Pode ser aquele balaio de bagunça. Pode ser que a família é aquela família que ninguém se respeita, que ninguém se entende, que ninguém demonstra amor um pelo outro. Mas Jesus, quando entra dentro dessa família, Ele tem o poder de mudar todas as coisas. Ele tem o poder de arrancar o ódio. Ele tem o poder de arrancar ali todo aquele ressentimento. Ele tem o poder de transformar todas as coisas. E aquela família que se odiava vai ser uma família que se ama e vai estar transformada. Deus tem o poder de mudar essas coisas. Deus, Ele pode mudar a sua família, você que me ouve. Não há limites para Deus. Talvez você diga, pastor, o senhor não conhece minha família. O senhor não conhece meu povo. Eu não conheço mesmo não. Mas Jesus conhece. E Ele é especialista. Vou dizer, Jesus é especialista em transformar situações. Jesus é especialista em transformar famílias. É especialista em transformar pessoas. E Ele pode mudar a sua família. 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 Jesus, Ele é poderoso para fazer milagres no casamento. Talvez você está aí
matutando e pensando, eu vou ter que separar, eu não aguento mais, eu largo aquele homem hoje, esse casamento não vai mais para frente. Mas eu vou te falar um negócio, aonde acaba o nosso limite, o de Deus só está começando, irmão. O Senhor pode mudar o seu casamento, Ele pode salvar o seu casamento. Irmão, sabe qual é o problema hoje? Os casais desistem muito rápido. Desistem muito rápido. Jesus pode salvar o seu relacionamento. Sabe, o evangelho, se entrar no seu coração e no coração do seu esposo, eu tenho a certeza que Deus vai mudar a história de vocês dois como casal. Eu tenho certeza do que eu estou falando. O problema é que muitos de nós não permitimos Deus fazer isso. Agora eu quero dizer a você uma coisa. Esses milagres que eu disse, e tantos outros que Jesus pode operar, eles são maravilhosos, sim ou não, igreja? Mas eu vou dizer a você, existe um milagre que está acima de todos os outros. É o milagre da salvação. Irmão, sabe por quê? Não adianta Jesus me tirar da miséria, me encher o dinheiro, me encher de dinheiro, me dar posição na sociedade, e quando eu morrer eu vou para o inferno. Não adianta Jesus me curar de uma enfermidade. Eu estou para morrer, Jesus me curou da enfermidade. Mas, irmão, quando Jesus voltar eu vou para o inferno. Não adianta Jesus mudar a história da minha família, mas eu não tenho o milagre da salvação na minha vida. Se Jesus voltar, ou se eu morrer sem Jesus, eu vou para o inferno. Não adianta, irmãos, o meu casamento ser reconstruído, mas se Jesus não for o Senhor da minha vida, eu vou para o inferno. O que eu quero dizer é que todos esses milagres são extraordinários, mas existe algo maior, que é a salvação em Cristo Jesus. Talvez você está correndo atrás de coisas que vão ser passageiras nesta terra. Existem coisas, irmãos, que quando Jesus voltar, ou quando nós fecharmos os olhos para esta vida, ou seja, morrer, essas coisas vão deixar de ter valor, sabe, irmãos? Mas existe algo que diante mesmo da morte, ele continua tendo valor, é a nossa salvação, é a vida eterna em Cristo Jesus. E a pergunta é, você está salvo? Você está salvo? Por que, pastor, o senhor está perguntando? Porque, por incrível que pareça, nos dias de hoje, tem pessoas que vêm à igreja, eles batem palma, eles dizem aleluia, eles dizem glória a Deus, mas eles não têm certeza da sua salvação. Você precisa ter certeza da sua salvação. Você precisa ter no coração uma certeza que ninguém arranca. Eu sou salvo por Jesus de Nazaré. Jesus me salvou. Eu sou um pobre, miserável pecador, mas Jesus me salvou. Você tem essa certeza? Irmãos, Jesus não veio somente para curar. Jesus não veio para simplesmente mudar a situação financeira de alguém. Jesus não veio simplesmente para sarar famílias. Jesus veio acima de tudo. Jesus veio para salvar e buscar aquele que estava perdido. Então a salvação é o maior foco de Deus. Deus olha para o ser humano e o desejo do coração de Deus é que nenhuma alma se perca. Nenhuma alma se perca. Às vezes nós estamos atrás das bênçãos, às vezes nós estamos atrás dos milagres, mas nos esquecemos da maior das bênçãos, que é ser salvo, que é ter o nome escrito no livro da vida. A Bíblia diz, Jesus disse assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos amados, Jesus, ele está voltando. Nós estamos vendo aí,
Ah, pastor, será? É verdade, Jesus está voltando. Irmãos, esse negócio de pandemia são sinais da volta de Jesus. Ameaça de guerra entre as grandes potências, entre a China e Estados Unidos, entre as Coreias, as guerras da Rússia, a Rússia ameaçando invadir países, a Europa se armando até os dentes para provavelmente resistir a alguma invasão. Tudo isso que nós vemos são sinais da volta do Senhor Jesus. Como nós estamos? Como está a sua vida? Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já passou pelas águas? Você tem certeza da vida eterna? Pastor, eu estou tranquilo, que eu estou curtindo, mas um dia eu vou aceitar Jesus. Um dia, pastor, eu vou até descer pelas águas. Um dia eu vou mudar. Primeiro eu estou dando uma curtida. Uma certa feita eu fui evangelizar 2 homens. E esses 2 homens riram para mim ou riram de mim. Mas eu acho que eles riram de mim. Eles disseram, ô Marquinhos, nós vamos primeiro curtir, nós vamos no forró, eram 2 senhores, né? Nós vamos no forró, nós vamos aprontar. Depois, Marquinhos, quando a gente estiver bem velhinho, nós vamos aceitar Jesus. Nunca mais esqueci. Os 2 já morreram. Eu só não sei se aceitaram Jesus. Irmãos amados, grave esta palavra. Você sempre vai ter uma oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Sempre. A menos que a morte chegue antes. A menos que a morte roube a única oportunidade que você pode ter. Porque se a morte chegar antes de você entregar a sua vida a Cristo, você não está salvo. E o não está salvo que a Bíblia diz é viver uma eternidade sem Cristo. E olha, irmãos, não queira saber o que é viver a eternidade sem Cristo Jesus. A pergunta é, você está salvo? O maior dos milagres é ser salvo por Jesus. O maior do milagre é ter o nome escrito no livro da vida. E não é escrito com caneta Bic. É escrito com o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós precisamos de salvação. Amados, a Bíblia diz que salvar é resgatar. O dicionário também ensina que salvar é um resgate. É um resgate. E nós precisamos entender que quando eu estou resgatando alguém, eu estou salvando ele. Salvação também é, irmãos amados, quando alguém está preso e eu vou lá e liberto aquela pessoa. Isso é salvação. A Bíblia diz que Jesus vem libertar os que estão cativos. Jesus vem para libertar os que estão cativos. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que aquele que está preso pelo pecado, Jesus é o libertador. E quando ele liberta do pecado, ele está salvando aquela pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós tivemos mais de 400 anos de escravidão no Brasil. Uma das maiores feridas da história do Brasil. 400 anos de escravidão. Quantas gerações de famílias foram mortas e separadas no Brasil por causa da escravidão? Mas sabe qual o maior sonho de um escravo? O maior sonho de um escravo era ter a carta de alforria, que significa a carta de libertação, de liberdade. Então, um escravo alforriado, ele entendia que ele era o homem mais feliz desta vida, porque ele agora, ele era livre, ele era dono do seu nariz. Ele não era mais escravo.
Vamos para a visão espiritual. Nós sem Jesus somos escravos, a Bíblia diz. O homem, quando não entrega a vida para Jesus, ele ainda é escravo. Escravo de quê? Escravo do pecado. Escravo do pecado. Ele está preso no mundo espiritual. E a Bíblia diz algo interessante. A Bíblia diz que este homem, ele será liberto, ele será transformado quando ele receber libertação. E quem é que tem poder para dar a carta de euforia, entre aspas? O único que pode libertar o homem do pecado é Jesus. Quando Jesus, a Bíblia diz que Jesus liberta o homem, a Bíblia está dizendo que Jesus é aquele que está salvando o homem. Porque salvar é libertar alguém. Salvar também no dicionário é pagar pela liberdade de alguém. O que Jesus fez por nós? Ele morreu na cruz como pagamento pelos nossos pecados. Quem me entende? O que eu quero dizer a você é que se nós somos escravos, existe um libertador. Esse libertador é Jesus. Jesus quer libertar. Ele quer transformar. Quem me entende? Vamos para a vida de Zaqueu. Zaqueu era um homem que a Bíblia fala algumas informações dele. Primeiro, Zaqueu era um homem israelita. Ele era judeu. Ele era descendente de Abraão. Zaqueu era um homem muito rico. Ele era endinheirado, rico. Segundo, terceiro, Zaqueu tinha o melhor emprego da época. Qual era? Cobrador de impostos. Provavelmente a riqueza de Zaqueu adveio da cobrança dos impostos. Ele cobrava sempre a mais. A Bíblia também diz que Zaqueu era um homem baixinho. Diga baixinho. Tem baixinho aí? Diga amém. Irmão, Zaqueu era baixinho. A Bíblia diz que ele tinha pouca estatura. Não era alto. A Bíblia também diz a respeito de Zaqueu que Zaqueu era odiado com seus irmãos de nação. Os outros judeus odiavam Zaqueu. Eles não gostavam de Zaqueu. Por que não gostavam, pastor? Eles não gostavam de Zaqueu, porque quem trabalhava como cobrador de impostos trabalhava para o Império Romano. O Império Romano era o inimigo do povo judeu naquela época. Eles escravizavam. Na época de Jesus, Israel não era livre. O povo de Israel era dominado pelo Império Romano. E alguns judeus eram separados para trabalhar para o Império, cobrando impostos dos seus irmãos de pátria. Então as pessoas olhavam para Zaqueu e falavam: você é um traidor. Você está cobrando seus próprios irmãos. Você é um traidor, você está traindo o nosso país. Você está trabalhando para o Império Romano. Zaqueu era odiado. Zaqueu era odiado ali naquele lugar. Mas a Bíblia diz, lá no verso 1, olha aí, o verso 1 diz: tendo Jesus entrado em Jericó, ele atravessou a cidade. Jesus atravessa a cidade. E aonde Jesus ia, entrava uma multidão e ia com ele. A multidão está com Jesus. Vai visualizando, a multidão está andando. De repente, Zaqueu olha e vê a multidão e sabe, no meio da multidão está Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que Zaqueu tinha no coração o desejo de conhecer a Jesus. Ele queria conhecer Jesus. Mas só que Zaqueu sabia: como eu vou conhecer Jesus? Se Jesus está rodeado de um grande povo e eu sou um homem baixinho, como é que eu vou fazer? Mas a Bíblia diz que Zaqueu, então, ele começa a procurar uma forma de como conhecer Jesus. E ele começa a olhar até que ele vê: Jesus vai passar por ali. Olha ali naquela rua onde Jesus vai passar, ali tem uma árvore, eu vou subir lá. O outro evangelho vai dizer que era um sicômoro. A Bíblia diz que Zaqueu sobe no sicômoro.
E Zaqueu fica ali em cima, encolhido, quem sabe, no sicômoro, esperando Jesus passar lá embaixo. Ele queria ver, quando Jesus passar, vai dar para me ver ele aqui. Eu vou conhecer esse Jesus, é agora. E ele está sentado lá naquele galho, quem sabe. E Jesus vem atendendo a multidão. E aos poucos Jesus vai se aproximando. Até que quando Jesus passa por debaixo daquela árvore, acontece algo que ninguém esperava. O que é, pastor? A Bíblia diz que Jesus parou debaixo daquela árvore. Jesus olhou para cima da árvore. E Jesus falou: Zaqueu, desce daí, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém, hoje é necessário que eu possa entrar na sua casa. Duas coisas nós vemos ali. Primeiro, a sede de Zaqueu. Zaqueu estava com sede de Deus. Zaqueu queria Jesus na vida dele. Zaqueu queria conhecer Deus. Zaqueu, irmão, ele tinha muito dinheiro. Mas o dinheiro que ele tinha não satisfazia a alma dele. Tem gente que tem dinheiro, mas ele continua insatisfeito. Por quê, pastor? Porque o único que pode satisfazer o ser humano é Jesus de Nazaré. O único que pode satisfazer a sua alma é Jesus. O único que pode ocupar aquele espaço, o dinheiro não ocupa. Irmão, a fama não ocupa. Irmãos, as amizades deste mundo não ocupam. Aquele espaço da sua alma, ele é do tamanho da presença de Deus. Só Jesus pode ocupar e trazer satisfação na sua alma. Diga glória a Deus. Bíblia diz que Zaqueu estava com sede de Deus. Irmão, quantos aqui tem alguém na família ou um amigo que você gostaria que ele aceitasse Jesus? Deixa eu ver aqui, balança a mão aí. Tem, né? O que você está fazendo para ele converter? Orando. Só orar? Existem duas coisas na oração. A oração e a ação. Amém? Então não só ora. Mas você quer que ele converta? Então eu vou falar com você uma coisa que eu faço. Além de às vezes dar uma palavra, de falar de Jesus de vez em quando ali para a pessoa, eu sempre faço uma oração. Que eu faço sempre por essas pessoas. Deus, enche essa pessoa de sede de Deus. Enche ela de fome de Jesus. Que ela possa ficar inquieta. Dentro da alma dela, ela possa sentir a necessidade de conhecer o Salvador da vida dela. Faça isso, depois você me fala. Sabe o que o Espírito Santo vai fazer naquela pessoa? O Espírito Santo vai começar a criar nela uma insatisfação com as coisas deste mundo. Ela vai ficar inquieta. Ela vai chegar a um ponto que ela vai dizer para você: rapaz, eu preciso mudar de vida, só. Mas por quê? Mas eu não sei, eu quero viver algo diferente. Sabe o que é isso? Ele não sabe, mas é o Senhor dando sede dentro dele. É colocando fome de Deus dentro dele. E esta fome, essa sede, só será satisfeita pelo Salvador do mundo, que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Bata a palma e diga glória a Deus. Irmão, coloca isso. Sabe, quando eu estava para me converter, eu fiquei inquieto. Nada me satisfazia. A galera ia para o barzinho para entortar a cara de cerveja. Eu pulava o muro e ia procurar uma igreja escondido deles. Marca, onde você foi que você não apareceu lá no som, lá no inferninho, lá da época? Eu disse, não, eu fiquei em casa, era mentira. Eu tinha pulado o muro, subia pelo quarteirão de baixo, quarteirão de cima, e saía lá para o lado do Floramar, e ia caçar uma igreja. Eu entrava na Deus e Amor, eu entrava na Assembleia, eu entrava na Pentecostal, eu entrava na Quadrangular, eu entrava na Batista, na Presbiteriana. Sabe por quê, irmão? Tudo numa noite só. Sabe por quê? Dentro de mim tinha uma sede. Olha, dentro de mim tinha um desejo. Eu quero conhecer o Salvador da minha alma. Ore para que a pessoa tenha sede. Ore, Deus, enche a minha família de sede de Deus.
encha a minha família, encha o meu amigo de vontade de Jesus. São orações assim que o Espírito Santo tem pressa em ouvir e tem pressa em responder. Sabe essa sede nós vemos em Zaqueu. O homem tinha dinheiro, não lhe faltava nada, entre aspas, não faltava nada. Mas ele estava insatisfeito. Por quê, pastor? Porque ele estava inquieto. Eu tenho que conhecer esse Jesus. Eu tenho que conhecer esse Jesus sem insatisfação da alma. O ser humano, irmão, veio de Deus. O ser humano pode ser mau, pode estar endemoniado, mas a alma dele veio de Deus. O espírito dele veio de Deus. E a Bíblia diz que a criação, ela clama. A criação clama pela manifestação dos filhos de Deus, diz a Bíblia. Sabe o que significa isso, meu irmão? Nós precisamos orar por pessoas, para que pessoas tenham desejo de Cristo. Quem já pregou para gente que tem muito dinheiro aí? Quem já pregou aí? Para aquele rico? Acho que só você, Leonora. Leonora tem esse dom aí. Deus coloca só os ricão perto dela. Às vezes você fala com o rico não está faltando nada para ele, está tudo sobrando, né? Tem dinheiro, tem carro, tem casa boa, viaja para o mundo inteiro, está tudo sobrando. Sabe qual é a melhor estratégia? Deus mostra para ele que o principal ele ainda não tem, e o principal é o Senhor. Zaqueu tinha dinheiro, Zaqueu tinha o melhor emprego, ele era amigo dos romanos, ele tinha toda a liberdade naquela sociedade, mas o principal Zaqueu não tinha, ele não era salvo. Ele não era salvo. Amado irmão, segunda coisa que nós vemos aqui é que Zaqueu, ele está lá em cima. E ele se assusta certamente, porque de repente Jesus vai passando e Jesus, sem avisar, Jesus para e olha para cima naquela árvore. E o pior, Jesus olha para a árvore e chama Zaqueu pelo nome. A teologia chama isso da presciência. Jesus, ele sabe daquilo que está acontecendo, antes de acontecer. Em alguns momentos Jesus agia como homem. Em alguns momentos os atributos divinos manifesto. E Jesus sabia com antecedência do que estava acontecendo. Zaqueu achou que aquele Jesus ia passar e nem ia perceber que ele está lá em cima. Mas não só Jesus sabia, como Jesus conhecia Zaqueu. E eu vou dizer para você, talvez você está em cima de uma árvore hoje. Você quer conhecer Jesus? Talvez você está vindo aqui participar de uma campanha, mas exatamente você não sabe. Você precisa de um Salvador. Você não sabe, mas Jesus conhece quem você é. Ele sabe quem você é. Eu não sei, mas Jesus sabe quem você é. Jesus sabe quantos fios de cabelo há na nossa cabeça, quantos dias de vida ainda nos resta nesta terra. Ele nos conhece. E eu vou dizer, quem é que contou para Jesus que tinha um Zaqueu lá? Jesus conhecia Zaqueu. Zaqueu não sabia, mas Jesus chamou ele pelo nome. Ô Zaqueu, ô rapaz, desce daí, porque hoje me convém entrar na sua casa. Há um texto, um dos evangelhos, uma das traduções vai dizer, hoje me convém pousar. O significado da palavra pousar é dormir, é passar uns dias. Quem gosta de ir na pousada aí? Pousada é porque você vai ficar lá 1, 2 dias, 3 dias, é pousar. Jesus, eu vou lá na sua casa passar uns dias lá. Sabe o que nós aprendemos com isso? Zaqueu, desce daí, eu te conheço. Agora você precisa ter intimidade comigo. Você precisa me conhecer, Zaqueu. E para isso eu vou para o lugar da intimidade. Aonde é o lugar da nossa intimidade, igreja? Na nossa casa. Eu vou lá para a sua intimidade, porque eu quero te conhecer, Zaqueu. Aliás, Zaqueu, eu te conheço, mas você precisa me conhecer, Zaqueu. Jesus conhece você,
Mas Ele quer entrar aí na sua casa, o seu coração, para que você o conheça e tenha intimidade com Ele. Estou terminando, nós vamos orar. Quem está dormindo, diga amém. Está todo mundo acordado. A Bíblia diz algo interessante aqui. Que Zaqueu desce da árvore. Diga, Zaqueu desce. Devagarzinho? Não, Zaqueu desce correndo da árvore. Zaqueu desce com pressa. Amém, meu irmão? Sabe o que a gente aprende com isso? Quando é para receber Jesus, não fique enrolando. O pregador te convida. Você quer aceitar Jesus hoje? Ah, não, outro dia. Ah, ou alguém fala, olha, quem quer receber Jesus como Salvador? Ah, não, outro dia. Ah, outro dia. Ah, outro dia. Não, irmão. Salvação é hoje. Salvação é agora. É para descer da árvore depressa para receber Jesus. Segunda coisa, Zaqueu desceu com pressa da árvore. E ele recebeu Jesus com... Olha o texto aí, Zaqueu recebeu Jesus com... Fala forte, com alegria. Tem gente que aceita Jesus, e aí fulano, você aceita? Eu aceitei Jesus aí, só agora é... Então você aceita, você está salvo? Agora eu estou salvo, sabe, senhor? Ô irmão, quando você aceita Jesus como Salvador, é a melhor coisa deste universo. É melhor do que o título do Galo. É melhor do que o título do Cruzeiro. É melhor do que o Mundial do seu time. Irmão, é a melhor notícia da sua história. É você receber Jesus como Salvador. É poder saber meu nome está escrito no livro da vida. Não tem coisa melhor, meu irmão. Não tem coisa melhor, Jesus. É maravilhoso. Ele recebe Jesus com alegria. Sabe por quê? Jesus era o principal para ele agora. Eu fico imaginando que ele chegou lá. E ele abraçou os pés de Jesus. E ele beijou os pés de Jesus, eu imagino. Jesus pega Zaqueu e fala, Zaqueu, vamos para casa. Vamos lá para sua casa, Zaqueu. E Zaqueu vai com Jesus pelo caminho. Que cena maravilhosa. Você acha que você vai simplesmente subir numa árvore e conhecer Jesus. Mas Jesus tem planos maravilhosos. Eu já te conheço, Zaqueu. E hoje eu vou lá para sua casa. Hoje eu vou comer com você, Zaqueu. Hoje eu vou mudar a história da sua vida e da sua família. Talvez você pense que entregar a vida para Jesus é só mudar de religião, não é nada disso. Irmão, entregar a vida para Jesus é a melhor aventura espiritual que o ser humano pode viver. Porque ela começa aqui e ela termina na glória. Termina na glória. Outro dia, eu preguei para os irmãos e falei de um pastor que eu sempre quis ver ele de novo. Eu vi ele pregando uma vez, lá no meu bairro. Ele foi criado em Belford Roxo. Ele era chefe de uma das maiores quadrilhas de assalto a banco dos anos 80. O assalto a banco mais famoso que ele fez foi coberto pelo Fantástico da época. Na saída do assalto, a polícia encontrou com os bandidos na porta do banco. Os bandidos saíram atirando com um malote nas costas. E um dos tiros acertou uma mulher que estava grávida. Os mais antigos lembram. Este homem se chama Paulo Canuto de Castro. Ele era um bandido. Ele tinha uma mãe crente, e a mãe crente orava, Deus, muda o meu filho. Salva e faz dele um pregador do evangelho. Ele chegava nas madrugadas na casa dele. E ele olhava pela janela. A luz do quarto da mãe estava acesa e a mãe ajoelhada ao pé da cama, dizendo, Deus, o meu filho está errado, ele está na marginalidade, ele está assaltando. Mas guarda a vida dele, porque eu sei que o Senhor tem um plano na vida dele. Salva ele. Ele chegava com os outros bandidos e eles ouviam pela janela a mãe orando por ele. Testemunho dele. Este homem continuou na marginalidade. Foi preso.
amargou muitos anos na cadeia. Encontrou Jesus dentro da cadeia. Largou as armas, largou a bandidagem. Saiu de lá e se tornou um pregador. Aí esses dias eu estava olhando a rede social e encontrei um pregador velhinho, que está até meio tremendo a mão, velhinho, pregando para um tanto de jovens. A voz ainda está trêmula e ele pregando, já careca, velhinho. Quem era? Aquele pastor que foi bandido em 1990, em 1980, ele continua firme pregando o evangelho, pregando com toda a autoridade, ele ensinando para uma multidão de jovens, falando que a coisa mais gloriosa da vida é ter Jesus no coração. Aquele homem não faltava dinheiro para ele, mas ele conseguiu conhecer algo maior do que a aventura e o prazer de roubar. Ele conheceu Jesus. Zaqueu tinha dinheiro, mas quando ele leva Jesus para casa, ele descobre: eu conheci algo que é melhor do que o dinheiro hoje. Eu conheci Jesus de Nazaré. Vou dizer para você aqui, eu vou terminar e nós vamos orar. Irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus começa a caminhar com Zaqueu, a multidão que está perto, o que a multidão faz? Começa a acusar Jesus. Quem é esse? Quem é esse? Dizendo a respeito de Jesus. Quem é esse que anda com os pecadores e entra na casa dos pecadores para comer com eles? Acusando Jesus. Dizendo em outras palavras, esse aí não é de Deus não, porque se fosse de Deus, ele sabia que esse homem que ele chamou para ir na casa agora, esse homem é um ladrão, esse homem é um corrupto, esse homem nós odiamos ele. Mas eu vou dizer para você uma coisa, tem gente que quando o bandido converte, ele fala assim, esse é um malandro mesmo, depois de roubar e fazer um tanto de maldade, agora virou santo. Não, irmão, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? É que Jesus, ele é especialista em salvar a prostituta, em salvar o traficante, em salvar o homicida, em salvar o pedófilo, em salvar aquele que está na marginalidade. Jesus é especialista em salvar gente que a sociedade diz que não presta. Você quer uma prova disso? Está aí Zaqueu. Ele não presta, o rótulo que colocaria. Esse homem é um ladrão, esse homem não presta, ele é um corrupto, ele é um traidor. Pois é, esse que Jesus diz, eu vou na casa dele, eu vou mudar a história dele, porque eu vim foi para quem havia se perdido. É por isso que eu estou aqui. Você quer ver outra prova? Jesus atravessou o mar da Galileia, entrou no cemitério de Gadara e encontrou um homem pelado que vivia no cemitério, comendo a carne de defunto. Este homem era o grande problema daquela sociedade. Jesus entrou lá e ele mudou a história daquele homem. Quando Jesus foi embora, aquele homem ficou naquela cidade, aquele homem ficou lá. E depois a Bíblia vai dizer que aquele homem evangelizou Decápolis. Sabe o que é Decápolis? As 10 maiores cidades ao redor do mar da Galileia. O homem que Jesus foi lá, ele era um homem que a sociedade dizia, esse homem fede. Ele nem usa roupa. Esse homem vive no cemitério. Esse homem é um problema para a sociedade. Jesus foi lá, aonde ninguém ia, e mudou a história daquele homem. Talvez você conheça pessoas que as pessoas dizem, esse cara não vale nada. E esse cara não vale um vintém, né? Ele não vale um centavo. Mas Jesus morreu por ele. Jesus pode mudar a história dele. Quase todos os dias eu encontro com algum cracudo. E eu vejo gente maltratando aqueles cracudos. O cara está virado na droga. Lá na entrada do Tupi está uma infestação, está cheio de cara detonado na droga. Coração corta. Como eu gostaria que essa igreja tivesse dinheiro, que eu ia levar esse povo. Porque eu sei o que é aquilo ali. Eu nunca usei droga, graças a Deus. Mas eu olho para aquelas pessoas e todo dia que eu passo elas estão pior.
E não é só menininho, não. É mocinha também. Fala, rapaz, o pai dessa menina deve estar morrendo de desgosto. Mas Jesus, irmãos, Jesus vai aonde ninguém vai. E resgata de lá aquele que ninguém gosta. Ele pega aquele. Você quer ver outra prova? Quando Jesus vai para o Calvário. Quem que eles colocam do lado de Jesus? Quem está do lado de Jesus no Monte Calvário? 2 homens de negócio bem-sucedido, é isso? 2 pais de família, gente boa. Não, quem está lá? 2 ladrões. E Jesus deve ter falado, olha, não tem nada para vocês. Porque eu fiquei 3 anos aí pregando sobre o reino de Deus, vocês não quiseram. Vocês andaram roubando os outros aí, então não tem nada para você. Foi isso que Jesus falou? Não, um negou Jesus, mas o outro diz, lembra-te de mim. Ô Senhor, quando entrares no teu reino, pelo menos lembra de mim. E Jesus não falou, eu não vou lembrar de você não. Eu vou levar você comigo para o meu reino. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso, disse Jesus. O paraíso foi inaugurado. Foi inaugurado por um ladrão. Isso é a prova do amor de Deus. Não importa o que as pessoas dizem que você é. Eu estou aqui para dizer que Jesus te ama tremendamente. Jesus te ama e quer mudar a sua história. Você não sabe o que Jesus vai fazer com você. Mas eu vou te falar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Jamais subiu no coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O pastor Paulo estava com a arma na mão. Ele era um bandido, um assaltante sanguinário. Jesus foi lá e tirou a arma e colocou a Bíblia. Hoje ele prega na Europa, ele prega nos 4 cantos deste mundo que Jesus salva, que Jesus resgata, liberta e transforma o homem. O que eu quero que você saiba é que o mundo pode te chamar do que for, mas Jesus continua te amando. Jesus entra na casa de Zaqueu, última coisa. Quando ele entra na casa de Zaqueu, o que acontece? Zaqueu dá um banquete para Jesus. Esse banquete significa alegria. Ó, Jesus, olha aí. Vou preparar, olha, deve ter chamado os empregados dele, ó, prepara tudo aí. Jesus de Nazaré está chegando com o povo dele. Entrou Jesus e os discípulos. Eles entram. Estão lá, comendo. Porque casa de judeu tem comida, viu, irmão? Quem gosta de comer aí? Quem gosta de comer? Amém? Sim ou amém não? Deixa eu ver aqui, quem gosta de comer? Os mais cara redonda, os mais roliços, igual o pastor, né? Irmãos, eu acredito que era um banquete mesmo, tinha comida lá. Jesus está lá sentado. Talvez daí que vem a fama que o crente gosta de comer, né? Ó, Jesus está lá no banquete, no jantar, na casa do Zaqueu. Ou o almoço, sei lá. Jesus está lá. Lá fora estavam os faladores. Esse Jesus aí entrou aí, ó. Jesus está lá. E a conversa vai rolando. A Bíblia não entra em detalhes, mas eu imagino que Zaqueu deve ter coberto Jesus de perguntas. Mas como é que é aquilo lá? Aquele negócio do seu amigo lá de Betânia, é verdade? 4 dias você chamou, ele saiu? Eu fico imaginando assim, né? Oh, e como é que foi aquele negócio lá no deserto, que só tinha 5 pães e 2 peixes, e mais de 10.000 pessoas, e o Senhor levantou o cesto para o alto e deu graças, e quando entregou para os discípulos, mais de 10.000 pessoas comeu e ainda sobrou 12 cestos. É verdade, Jesus, isso aí? Eu imagino que ele ficou perguntando a Jesus um tanto de coisa, conhecendo Jesus. Aí em um dado momento, diz a Bíblia, Zaqueu se levanta e fala assim, Senhor Jesus, olha o que Zaqueu fala. Eu decido hoje dar a metade de toda a minha fortuna para os pobres. Jesus, e se eu roubei alguém, se eu extorqui alguém, se eu roubei alguém, Jesus, eu vou dar para eles 4 vezes mais. Forte isso aí, é ou não é? Vou dar metade dos meus bens para os pobres. E olha, se eu roubei alguém, Jesus, se eu surrupiei dinheiro,
então eu vou devolver para cada um deles 4 vezes mais. Qual foi a reação de Jesus quando ele disse isso? Jesus disse assim: hoje veio salvação para esta casa. Hoje veio. Por que Jesus falou que ali agora tem salvação aqui? Sabe por quê? Porque existe um Deus chamado Mamon. Este Deus é considerado o Deus do dinheiro. Mamon é hoje adorado pelo mundo inteiro. Mamon é o Deus das riquezas, o Deus do dinheiro. Por isso a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz dos males. O dinheiro não é maldição, mas amar o dinheiro é maldição. Então, correr atrás da grana não é problema. O problema é a grana tomar o lugar de Jesus na nossa vida. Esse é o problema. Quem entendeu? Porque senão tem gente que fala assim: não, eu sou pobre de maré desci, porque ter dinheiro é do diabo. Não, irmão. O dinheiro não é problema. Dinheiro é bênção. O problema do dinheiro é o amor a ele. Quem entendeu? Quando Zaqueu vivia antes de Jesus, quem era o Senhor da vida dele? Quem era o Senhor da vida dele? Mamon, o Deus do dinheiro. Jesus sabia disso? Sabia. E por que quando Zaqueu deu comida para Jesus, Jesus não falou que chegou salvação? Por que quando Zaqueu abraçou e beijou Jesus, Jesus não falou que chegou salvação? Mas quando Zaqueu falou: Senhor, eu decido pegar metade dos meus bens e distribuir aos pobres. Jesus, se eu roubei alguém, eu decido a partir de hoje, Jesus, eu vou dar 4 vezes mais para essa pessoa. Aí depois dessa fala, Jesus disse: agora sim, chegou salvação nesta casa. Por quê? Porque Jesus percebe que o Deus de Zaqueu não era mais Mamon. Naquele exato momento, o Deus de Zaqueu, aquele que era o dinheiro, estava destronado do coração de Zaqueu. E Zaqueu agora estava colocando o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Cordeiro de Deus que é Jesus no seu coração como Senhor da sua vida. Quando Zaqueu começa a mostrar para Jesus: Jesus, o dinheiro não é o mais interessante na minha vida. Por isso eu posso dar metade para os pobres, e se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Quando ele faz isso, ele está mostrando para Jesus: o dinheiro não é o Senhor da minha vida mais. Aí Jesus diz: agora entrou salvação nesta casa. Você pode erguer a mão e aplaudir Jesus? É assim que acontece a salvação. Salvação acontece quando eu abro mão daquele Deus que eu adorava antes. Tem gente que ele quer Jesus na esquerda, mas ele não larga a idolatria do outro. Ele quer pôr um pé no céu, mas um pé no mundo. Aí não tem jeito. Mas quando Zaqueu se desprendeu do amor ao dinheiro, Jesus falou: opa, agora ele foi salvo, agora ele está salvo. Agora o Deus da vida dele é outro. Eu quero terminar essa palavra dizendo a você: eu e você somos Zaqueu do dia de hoje. Jesus te conhece, e não importa o que o mundo fala de você, Jesus te ama. Jesus quer ter intimidade com você, Ele quer ir para sua casa, Ele quer viver contigo. Ele te conhece, mas Ele quer que você o conheça. E eu quero te dar uma grande oportunidade agora. Feche os seus olhos. Eu quero te dar a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero te dar a oportunidade que Zaqueu teve de entregar a sua vida para o Rei Jesus. Eu quero te dar a oportunidade de você receber Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida.
E aí, de olhos fechados, eu quero te perguntar: se Jesus voltar hoje, você está salvo? Ô irmã, ô mulher, se Jesus voltar hoje, você está salvo? Oi, se você morrer hoje, você vai para onde? Esta semana, uma família muito rica no Brasil, ela entrou no avião particular deles e o voo durou 1 minuto e meio. E eles bateram no primeiro morro depois do aeroporto. 1 minuto e meio depois, 7 pessoas estavam mortas. Nós não sabemos o minuto seguinte, nós não sabemos o segundo que virá depois. Então nós precisamos entregar nossa vida a Jesus. Tem alguém hoje que quer aceitar Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida? Se você quer receber Jesus como Salvador, erga sua mão no seu lugar. Pastor, eu quero receber Jesus. Pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu quero entregar a